Cá estou para mais um Turismo em Destaque, tendo hoje como temas a análise à proposta de lei sobre o tabaco e também a agenda do turismo para o interior. Mas antes, não se esqueça, subscreva o meu canal para se manter a par sobre tudo o que de mais importante acontece no turismo em Portugal e no mundo. Saber se esta proposta de lei sobre o tabaco que o Governo apresentou é a mais adequada para diminuir o consumo, eu devo começar por dizer que não sou reconhecidamente um especialista nesta questão. Portanto, creio que aquilo que mais importa é a segunda parte da mesma, isto é, caso a proposta de lei venha a ser aprovada, quais serão os seus impactos na atividade turística. No entanto, isso não me impede de começar por referir alguns pontos que, quanto a mim, são pertinentes até porque são de bom senso. Mas antes, devo fazer uma declaração de interesses para dizer que já fui fumador e que, ao não sê-lo, sou testemunha da melhoria que a minha vida teve em termos de qualidade e em termos de saúde. Dito isto, vou então referir os 4 pontos que considero serem os mais pertinentes, até porque são de bom senso. Em primeiro lugar, para dizer que há alguns temas que são reconhecidamente fraturantes na sociedade portuguesa, ou pelo menos que provocam e convocam a discussão e prendem, ou se quisermos, desviam a atenção da população. E os exemplos são vários, do novo aeroporto à TAP, da regionalização a este tema do tabaco. Ou seja, são excelentes para, em alturas de maior aperto político, os governos conseguirem desviar a atenção das pessoas. E, de facto, indiscutivelmente, neste momento, estamos a viver um desses momentos. O segundo ponto que queria aqui referir é que muitas das vezes nós temos a tendência para confundir civismo e boa educação com comportamentos desviantes e que por isso mesmo necessitam de correção, tal como bastas vezes esquecemos que a nossa liberdade individual acaba justamente no ponto onde a dos outros começa. E digo isto porque nesta questão do tabagismo há de parte a parte dos fumadores e dos não fumadores um extremar muito grande de posições e algum fundamentalismo. E muitas das vezes esse fundamentalismo não tem diretamente a ver com os malefícios do tabaco, mas tem a ver com comportamentos sociais, nomeadamente no domínio da educação e do civismo, ou seja, do nosso respeito mútuo na vida em sociedade. Um terceiro ponto, que nunca é demais referir, é para dizer que está cientificamente provado que o tabaco faz mal à saúde, sobretudo para quem padece de doenças graves ou mesmo crónicas. E a fazer fé nos números que o Governo apresentou a quando anunciou a aprovação desta proposta de lei, de facto isto deve nos fazer pensar. Uma vez que se diz que um não fumador vive, em média, mais 10 anos do que um fumador. Ou que, em 2019, Portugal teve 13.500 óbitos diretamente ligados ao tabaco, o que é algo inaceitável e que, obviamente, necessita de alguma intervenção por parte das autoridades. E nessa intervenção, isso leva-me ao quarto e último ponto para referir que o fruto proibido é sempre o mais desejado e, portanto, proibir por proibir muitas das vezes não resolve. Aliás, em muitos casos tem exatamente um efeito perverso e um efeito contrário, que é até de estimular o consumo, a venda ilícita e o próprio contrabando. Tudo isto à margem da lei, sem regras, sem controlo e com o Estado sempre muito ativo numa primeira grande missão que tem, que é de legislar, mas depois falhando rotundamente na sua outra segunda grande missão, que é de regular, controlar e fiscalizar. É neste quadro que o Governo aproveitou a oportunidade, ou se quisermos a obrigação que tinha de transpor para o ordenamento jurídico português uma diretiva comunitária que equipara os produtos de tabaco aquecido aos de tabaco convencional. E aproveitou esta deixa, motivada até por alguns dos pontos que eu há pouco referia, para ir mais além, ou seja, para antecipar até algumas decisões que a própria União Europeia não só não tomou, como nem sequer sabe se algum dia virá a tomar. E levou tudo isto a cabo, quanto a mim, fazendo tábua rasa do que é mais importante, que é sensibilizar e educar as pessoas e, do ponto de vista da prevenção e da saúde pública, apelar para comportamentos cívicos de maior respeito pelo próximo. No fundo, o Governo está a tentar dar o ar de quem está muito preocupado, de quem quer ser até muito inovador e estar na linha da frente da União Europeia, mas acaba por tomar decisões ou apresentar esta proposta que é
pode vir a ser ou pode se tornar na prática de alguma forma inconsequente, isto caso naturalmente a Assembleia da República a venha a aprovar nos termos em que foi elaborada pelo Governo, o que é verosímil atento à maioria absoluta que neste momento está em vigor. O certo é que o país vai andar entretido a discutir este tema e a atenção dos portugueses, ou se quisermos o foco da atenção dos portugueses, não vai estar tão concentrado em assuntos igualmente importantes e também de gravidade elevada. Vejamos agora no que respeita aos impactos que tal pode provocar no caso de vir a ser aprovada esta proposta de lei nas empresas do turismo. E aqui, desde logo, vale a pena dizer que os sinais de incongruência e de instabilidade legislativa que este Governo continua a dar são grandes, pois, no fundo, ainda há poucos meses, no final do ano passado, obrigou muitas empresas turísticas, nomeadamente no setor da restauração, a fazer obras e investimentos avultadíssimos, aquelas que tinham espaços que podiam adaptar para fumadores, e vem agora, pouquíssimos meses depois, dizer que, afinal, a partir de 2030, nada disso é válido, tudo isso deve ser atirado para o lixo, esquecendo-se que no caso da atividade turística, por ser de capital intensivo, os investimentos têm um prazo de amortização que é sensivelmente o dobro das outras áreas de atividade económica. Mas o Governo também vem dizer que a partir de 2025 os restaurantes, os cafés, os bares e os casinos vai-lhes ser proibida a venda de tabaco. Ora, nós não nos podemos esquecer que em muitos casos estamos a falar de empresas familiares de muito, mas mesmo muito pequena dimensão e que, por isso, qualquer receita lhes pode abalar a sua estrutura económica, qualquer receita vai acabar por lhes fazer falta e, portanto, pode vir a colocá-las numa situação muito periclitante. Mas, para além disso, muitas destas empresas também, sobretudo no interior, cumprem uma função social muito grande. Se nós imaginarmos um pequeno café numa aldeia do interior, não é só café, é também mini-mercado, é também tabacaria e muitas outras coisas. Agora, imagine-se que, por não haver densidade populacional, no fundo, por não haver mercado, que esse café deixa de poder vender tabaco. Então as pessoas que vivem nessa aldeia, quantos quilómetros vão ter que fazer para comprar os seus cigarros ou o seu tabaco? Mas, já no caso dos casinos, aqui o Estado, e quando eu digo o Estado refiro-me aos sucessivos governos, desde 2007, a altura em que começaram a ser introduzidas estas restrições ao tabaco, tem dado provas de nada perceber deste setor, cometendo erros sobre erros sucessivamente, no fundo estrangulando as concessionárias porque arranja sempre forma de evitar ou de diminuir o número de pessoas que vão aos casinos, deixando-as entregues a si próprias, muitas das vezes sujeitando-as a adições bem mais graves, uma vez que, por exemplo, se estiverem em casa ou podem estar a fumar e a jogar online e não há forma de controlar até, por exemplo, se estamos perante menores ou outro tipo de situações com fenómenos de adição. Portanto, o Governo continua agora a insistir em retirar público aos casinos e vai-o fazer até que haja um dia que as pessoas não vejam razão alguma para se deslocarem a um casino e nós não nos podemos esquecer que é do jogo que vem cerca de 2/3 do financiamento do turismo nacional e, portanto, quando isso deixar de existir, só nesse dia, porventura, é que vamos todos acordar e perceber a falta que fazem essas verdadeiras âncoras turísticas do nosso país, que são os casinos. Só que, com esta proposta de lei, parece que agora esta mesma iluminada tendência que o Governo tem estado a ter para com os casinos vai ser aplicada a partir de 2030 aos restaurantes, aos cafés e aos bares, no fundo, continuando a empurrar as pessoas para casa, afinal já estamos todos um pouco habituados a estar confinados em razão da pandemia, e passando estes espaços a serem apenas poder ser frequentados pelos não fumadores. Ao menos, quanto a mim, podia-se ter deixado a opção da existência, sob naturalmente o cumprimento de determinadas regras, de alguns espaços ou de alguns estabelecimentos exclusivamente dedicados a fumadores. Ou então, ter-se, porque não, a coragem política para, de uma vez por todas, cortar o mal pela raiz, proibir-se o tabaco, proibir-se o fumo e declarar-se até ilícito o ato de fumar, que é, no fundo, o que esta proposta de lei, quanto a mim, parece ou até mesmo antecipa. É que, se assim não for, eu creio que esta discussão só se tenderá a arrastar tanto no plano interno, atenta a questionável constitucionalidade na forma como esta proposta de lei está redigida, ou também no plano externo, pois, não havendo legislação comunitária, é muito natural que muitas entidades acabem por recorrer para os tribunais europeus. Em síntese, perante um problema
onde o Governo devia expor aos portugueses e ter uma atitude pedagógica, uma atitude cívica e verdadeiramente de quem está preocupado com o bem-estar e com a saúde pública, o Governo dá um pouco a ideia de estar a tirar partido da situação, a desviar as atenções, mas sobretudo e acima de tudo a pôr a carroça à frente dos bois. Antes de tudo mais, quero começar por saudar o Governo pela apresentação desta agenda do turismo para o interior, pela sua oportunidade, uma vez que ela acompanha as tendências mais recentes da procura e do consumo turístico e também aproveita a capacidade revitalizadora do turismo, nomeadamente no que diz respeito ao emprego e à dinâmica económica, seja aquela que é diretamente motivada pela atividade, seja aquela que é induzida pela atividade nas demais áreas da economia e também ainda por tirar partido da atividade turística, por poder ser ou poder vir a tornar-se uma espécie de gatilho do desenvolvimento e da coesão social e territorial de Portugal. Aliás, a este propósito, folgo muito em constatar que uma parte importante daquilo que tive aqui a oportunidade de dizer no início de fevereiro, no episódio 111 do Turismo em Destaque, foi tido e tomado em consideração pelo Governo. Pena é que tenha faltado ou ficado sem solução o mais importante. Mas já lá irei, tal como já irei à questão se teremos ou não, com esta agenda, um país turisticamente mais homogéneo. Para já, devo dizer que subscrevo integralmente as 5 grandes prioridades contempladas nesta agenda do turismo para o interior, a saber, valorizar o território, investir nas empresas, qualificar os profissionais, promover a conexão de territórios e a conexão digital e ainda projetar o interior e a sua oferta. Vale a pena acrescentar que o orçamento global e, nas palavras do Governo inicial, o que deixa antever que o mesmo pode vir a ser reforçado para estas 5 prioridades, ou se quisermos para estes 5 grandes eixos, é de 200 milhões de euros, valor que, embora inclua verbas programadas que já estão em curso, noutras áreas e noutros tipos de programas, apenas reforçam ou discriminam aqui positivamente os investimentos ou as ações no interior. É uma verba que, obviamente, não deixa de ser significativa. No entanto, não menos verdade, e não posso deixar daqui de registar, é que este Governo, sobretudo, não resiste em andar sempre a fazer esta espécie de milagre da multiplicação, ou seja, é sucessivamente anunciar as mesmas verbas, os mesmos milhões, de uns programas para outros, no fundo, procurando assim encher um pouco o olho. Mas feitos sobre os elogios, vamos agora àquilo que ficou a faltar e que, quanto a mim, pode deitar tudo a perder, ou seja, se quisermos, pode ser, no fundo, o grande calcanhar daqueles desta agenda do turismo para o interior. E ficaram, acima de tudo, na minha opinião, a faltar 2 grandes aspectos. Logo na primeira prioridade, que tem a ver com a valorização do território, e outro no quarto eixo, que tem a ver no que se refere à conexão territorial. Então, quais são esses 2 grandes aspectos? No primeiro caso, a agenda refere que a preservação e a potenciação dos recursos naturais e histórico-culturais e a modernização e digitalização da oferta turística, ou seja, nada é dito acerca da criação e estruturação de novos produtos com base na investigação, no desenvolvimento e no investimento, justamente no aproveitamento destes recursos naturais e histórico-culturais, os quais, como sabemos, estão na base de toda a oferta turística, porque são eles que são a gênese, é deles que emana todo o produto turístico. E esta é, quanto a mim, uma grande oportunidade que se perde, mais a mais, porque ela era uma forma de dar mais capacidade de intervenção e de mobilização aos diferentes atores que estão no terreno e aqui liderados pelas entidades regionais de turismo, as antigas regiões de turismo, e também uma forma de aumentar os seus orçamentos, que há tempo, há anos demais, não são alterados. É que eu não tenho qualquer dúvida que ainda há muito produto para descobrir e para transformar em oferta turística. E, de facto, estas entidades regionais de turismo são aquelas que melhor condição têm para levar a cabo esse importantíssimo trabalho. E o segundo aspecto, quanto a mim ainda mais grave, é que no que respeita à conectividade territorial, apenas se refere à promoção da mobilidade ferroviária e a transfronteiriça. Ora, isto esquece,
deixa de lado ou até, se quisermos mesmo, recusa que a principal forma, hoje em dia, de se chegar ao interior ainda é a rodovia, que, como se sabe, tem custos ambientais elevados e é muito, mas mesmo muito cara em virtude do preço das portagens, logo desincentiva os turistas, sejam eles nacionais ou estrangeiros, a lá irem por estas razões. E igualmente porque a alternativa da ferrovia é quase inexistente e aquela que ainda vai havendo, porque a expressão é exatamente esta, a que ainda vai havendo, está obsoleta, com máquinas a diesel, também deixando muito a desejar em termos da sua sustentabilidade. Eu quero aqui recordar que para haver turismo é fundamental, é crucial que por um lado existam turistas e por outro lado exista deslocação. Ora, vamos aceitar que até podem haver turistas, mas se a pegada ecológica que deixam é muito elevada, isso naturalmente afasta-os das suas atuais preferências e eles pura e simplesmente não vão ou vão em menor número. E os que, apesar de tudo, estão dispostos a ir, têm dificuldade em fazê-lo porque ou usam o transporte rodoviário, que, como já vimos, é caro, ou, em alternativa, têm o ferroviário, que, como vimos, é quase inexistente, e, em ambos os casos, existem custos ambientais extremamente elevados, de onde se deduz que muito poucos acabarão efetivamente por ir, mesmo considerando que existe uma enorme atratividade e ela existe do ponto de vista turístico por parte do nosso interior. Ou seja, isto tudo dá um pouco a ideia que o Governo começou a construir a casa pelo telhado, é que para desenvolver o turismo no interior, a primeira coisa que se devia ter pensado é como é que se lá pode chegar de uma forma rápida, barata e, sobretudo, sustentável. Em conclusão, temo sinceramente que ainda não seja desta que venhamos a ter um país turisticamente mais homogéneo, porque persistimos em pôr a carroça à frente dos bois. Conto com a sua companhia na próxima semana. Até lá, saúde, paz e já sabe que pode sempre ver, rever ou partilhar os meus comentários, bastante para tal carregar no botão preto que diz subscrever, aqui mesmo por baixo da minha imagem.